Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar, episódio 96. Bom, acho que no momento que vocês virem esse episódio já vai ter passado, né? Uns 10 dias. Mas eu tô gravando esse episódio na quinta-feira, no dia seguinte em que nós nos deparamos com a notícia da traição, né? Que a Isa foi traída. E eu acho que não tem ninguém que não tenha, ou pelo menos não tem nenhuma mulher, né, que não tenha sido profundamente atingida por essa história horrível, né, sórdida, tenebrosa, enfim. Ai, tudo muito triste. E eu queria fazer esse episódio do Conselhos sobre traição. Antes da gente começar, eu queria dizer que eu tô gravando esse episódio no dia 11 de julho e ontem, dia 10, fez 2 anos do primeiro episódio do Conselhos. Muito feliz de ter chegado até aqui, muito feliz por esse marco, desse projeto ter resistido, ter mudado de cara um pouco desde que ele foi ao ar e vocês terem continuado aqui comigo, da gente ter se proposto a fazer tantas reflexões aqui. Muito orgulhosa do caminho e muito grata pela companhia de todo mundo que segue aqui comigo. Alguns dias mais difíceis, outros mais leves, mas que a gente não deixa a peteca cair. Eu acho que é meio sobre isso. Então, só agradecer. Muito obrigada pela companhia de todos e todas e todas vocês aqui comigo ao longo desses 2 anos. Bom, vamos lá. Eu quero falar de traição, a gente já falou um pouco aqui no Conselhos em outros episódios, tem um episódio que é Fui Traída, Perdoei agora, uma coisa assim, né? A gente já falou sobre alguns pontos, mas eu acho que essa história da traição da Isa bate. Me surgiram 3 momentos diferentes, né? Eu acho que, primeiro, o que eu queria falar dessa idealização, né, desse sonho, dessa expectativa, dos planos para essa família que não vão se realizar, né, que são frustrados. Eu acho que não é nem a idealização da família de margarina, a idealização do amor romântico. Eu não sei exatamente se é isso, gente. Eu acho que é um projeto de vida que foi criado, né? A partir do momento que você está num relacionamento, que você engravida, ou que vocês decidem ter um filho, ou decidem formar uma família, não é só a idealização, né, e do amor romântico que está em jogo. Também é um projeto, né, uma expectativa que se cria com base na materialidade do que é essa vida que já é vivida junta. Né, do que essa rotina desse casal, do que essa realidade. Não é só expectativa, não é só sonho, não é só idealização. Tem uma vida ali que é vivida junta, que é o fundamento para essa criação de expectativa do que vai ser essa família, do que vai ser a criação desse filho, dessa filha, do que vai ser esses planos, como vão se realizar esses planos, como vai ser na vida prática esses sonhos que estão sendo sonhados ali juntos. Então, eu acho que pensar, né, nesse sonho que não vai se realizar desse jeito em que ele foi criado, né, na cabeça, em que ele foi pensado, conduzido, é muito triste, muito triste. E aí eu vi algumas mulheres que foram traídas durante a gravidez, né, falando sobre isso de forma muito dolorida, muito engatilhada, né, para usar a palavra da moda. Eu vi o vídeo que a Luana Piovani fez, tem um trecho
Enfim, eu não sou muito de concordar com a Luana Piovani. Depois que eu fui mãe, eu passei a entender e concordar muito mais com ela, mas eu ainda acho ela uma figura um tanto quanto equivocada em alguns momentos. Mas ela apareceu muito sentida, né, para comentar essa história da traição da Isa. E tem uma coisa que ela fala que me tocou profundamente, assim, desse jeito, né, do meu ponto de empatia. E eu acho que também é o que tocou muitas mulheres. Ela fala: eu não me identifico com a história da Isa pelo ponto, né, da traição na gravidez, mas eu me identifico e me vejo nela nesse momento de ver outra mulher se tornando mãe solo. Porque tem um momento. Porque essa frustração dessa família que você pensou, que você idealizou, e que não virou realidade, é uma dor que não tem fim. Você nunca se recupera. Ela fala assim, ela não fala exatamente com essas palavras que eu falei, eu vou abrir aspas e dizer exatamente como ela fala. Minha história não é parecida com a da Isa, mas nesse lugar de repente virar mãe solo, porque você vive a frustração da sua fantasia falida. Dói em mim todo dia a minha fantasia em família não ter dado certo. E, gente, isso é de uma tristeza. Eu acho que nós, mulheres, somos educadas, né, a formar essa ideia de família, né, de família de margarina, dessa família tradicional perfeita. A gente idealiza isso muito desde sempre. Vocês sabem que eu vivo batendo nessa tecla aqui no Conselhos, mas, de novo, eu não acho que é sobre isso, porque isso é o sonho. Mas quando você tem uma relação que te dá segurança de que você vai ter essa vida e abruptamente isso é quebrado, é uma tragédia, assim, emocional. Especialmente no momento de gravidez. E aí, tem uma coisa que pra mim foi onde bateu muito essa história, que é o outro lado, né? É o oposto, assim, do que a Luana Piovani falou, mas o lado de uma pessoa que eu tive durante a minha gravidez e naquele primeiro momento ali pós-nascimento do meu filho, que foram, assim, os momentos mais difíceis da minha vida por N questões da gravidez, do nascimento, não só porque foi no meio da pandemia, enfim, N situações. Foi o momento mais difícil da minha vida, mais delicado, em que eu estive mais vulnerável. E eu sei como foi importante ter o meu marido como o meu porto seguro nesse momento. Porque tem uma coisa que acontece quando eu acho que quando você decide formar uma nova família, e pra mim isso aconteceu no momento em que eu descobri que estava grávida, eu acho que imediatamente ali a gente selou a nossa decisão silenciosa de que a gente seria uma família a partir dali, que pra mim eu senti que o meu eixo deixou de ser o eixo de filha para passar a ser o eixo de mãe, sabe? De mãe, de esposa, de chefe de família, de adulta. E de certa forma, nessa minha configuração, eu acredito que para muitas mulheres, mas falando mesmo assim de um lugar muito pessoal, de onde é que eu acho que isso me tocou e eu fiquei tão triste também. Foi muito perceptível para mim como até aquele momento, né, o meu porto seguro era minha mãe. É a pessoa que você tá doente, você solicita, que você pensa, não, se eu ficar internada, se eu for pro hospital, quem é que vai ficar comigo? Né? Você é muito orientado a buscar essa segurança nos seus pais. E para mim, naquele momento que eu decidi formar essa minha nova família, e poderia não ter decidido, tá, gente? Assim, tem muita gente que engravida e você não é obrigado a ficar casado, a ficar junto com a pessoa, com o genitor do seu filho. Não é isso. Mas a partir do momento em que você decide formar uma família a partir da decisão de morar junto, de engravidar, de entrar num processo de adoção, eu acho que a sua pessoa de referência e de segurança vira outra. Aconteceu isso comigo. Então eu deixei de ter aquele grande porto seguro da minha vida, assim, né? A pessoa a quem eu recorreria na minha fragilidade, na minha mãe, e passei a ter no meu marido. A gente virou uma dupla, sabe? Um núcleo.
E não fazia sentido, olhando para trás, eu não queria minha mãe no pré-natal, eu não queria minha mãe na ultrassonografia, eu não queria minha mãe na hora do parto. Eu queria o meu marido. E não era o pai do meu filho, era o meu marido. A pessoa com a qual eu escolhi viver isso. E essa pessoa não é substituível. E aí eu penso como foi importante para mim ter o meu marido naquele momento em que ele era a pessoa com a qual eu decidi viver esse sonho. E a minha grande âncora de segurança num momento muito difícil e muito sensível, que é uma gravidez. E como foi importante ter ele ali e imaginar, ver o que isso significou para mim e imaginar uma mulher tendo esse homem, né, esse namorado, esse marido, nessa figura de amor, de carinho, de declaração de amor pública, né, que eles faziam. Uma mulher apaixonada por esse cara e ver isso se quebrando, imaginar o buraco que isso fica. Porque são relações muito diferentes. E aí eu fico pensando, a Isa é muito amada, né? Todo mundo pensou isso. Ela é muito amada, ela tem muitas pessoas que amam ela. Ela tem uma família, ela tem amigos, ela é uma pessoa muito querida por todo mundo, ela não vai ficar desamparada. Mas não era essas pessoas que... Entendeu? Que eu imagino que ela idealizava para viver estes momentos com ela. Momentos que não vão voltar, gente. A gestação do seu primeiro filho é uma coisa que não tem igual. Eu acho que todo filho é uma experiência diferente, mas a primeira... Então, eu fiquei muito tocada porque, assim, eu me lembrei do meu momento grávida e, tipo... Cara, eu tenho família presente, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho padrasto, eu tenho avó, eu tenho uma rede de pessoas, mas eu não queria nenhuma dessas pessoas comigo. Esse buraco dessa decepção, né, desse namorado, desse par, dessa esposa, desse marido, que tá ali sendo esse lugar de segurança e abruptamente isso se esvai, não é um lugar substituível. Não interessa o quanto você é amado por outras pessoas. Não é um buraco que outra pessoa pode chegar, mesmo se for sua mãe, mesmo se for seu pai, e tapar esse buraco e essa ausência. Então, assim, eu fiquei muito triste de imaginar essa situação, esse tamanho dessa decepção, esse tamanho desse buraco que vai ficar, porque ainda tem muitas coisas a serem vividas, né? O resto desse pré-natal, o resto dessa gravidez, esse parto, esse puerpério, esse nascimento. E o quanto faz diferença você ter... Não estou dizendo nem um marido, uma esposa, mas um parceiro, uma parceira, uma pessoa de referência, sabe? Porque tem pessoas que decidem ter filhos num projeto solo, né? E aí esse vazio, essa lacuna não existe, né? Existe outra rede que se forma. Mas você ter uma expectativa de uma presença e isso ser abruptamente cortado é de um buraco que é muito difícil de imaginar, assim. É uma coisa... Gente, é uma tristeza absurda. Isso foi uma das primeiras coisas, assim, que me veio na cabeça. Como essa figura não é substituível, sabe? Do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente idealiza, do jeito que a gente pensa, e é uma relação que vai precisar ser mantida para sempre, né? Porque há uma criança que também merece ter um pai presente, né? Um pai ali, se ele quiser, né? Mas assim, um pai acompanhando esse crescimento e esse desenvolvimento. Então, assim, cara, é uma cagada gigantesca. E eu acho, muita gente falou, né, e muita gente pode questionar a partir disso que eu tô falando, desse lugar do parceiro, né, do marido, do pai, que remonta muito esse lugar da, meu Deus, a monogamia, essa família tradicional, e é verdade, né? A gente se desloca para esse lugar, a gente sai de ser filho dos nossos pais para ser pai e mãe dos nossos filhos, para ser esposa, marido dos nossos parceiros. Infelizmente, a nossa sociedade é essa. Mas eu não acho, assim, sinceramente, que cabe a gente falar foi traída porque essa idealização monogâmica.
Foi traída porque a monogamia é uma instituição falida. Gente, muitos casais não monogâmicos também passam por traições. Muitos casais não monogâmicos também têm filhos. Não sei se vocês sabem disso, mas assim, existem muitos casais não monogâmicos de pessoas que se relacionam com várias outras pessoas e que têm filhos. O problema da história não é... a gente pode até sempre fazer uma crítica à monogamia. O quanto a gente puder marretar a monogamia, estaremos lá marretando. E aí teve uma coisa muito interessante que uma menina no Twitter, eu acho que foi a Maju Torres, eu até salvei. Ela fez uma crítica à monogamia, e aí um cara falou, mas você fala isso, mas você é monogâmica, não sei o quê. Porque ela fez uma crítica e falou, eu sou monogâmica, mas é foda, não sei o quê. E o cara, porra, então se você é monogâmica, por que você tá criticando? E ela falou, porque a gente não é aquilo que a gente quer ser, a gente é aquilo que a gente consegue ser. Então, estaremos marretando aqui a monogamia, e no momento o que eu consigo é seguir monogâmica e repensando sempre esse sistema, né? Sabe Deus o que vai ser no futuro. Mas não é só sobre a monogamia, é sobre acordo, porque um acordo não monogâmico também é passível de traição. No sentido da falta de lealdade, né? Pode ser até de outra ordem, mas aí a traição, a falta de lealdade, a traição do nosso acordo de lealdade na não monogamia não tem a ver com trocar mensagem, trocar nude, encontrar, transar com outra pessoa, mas podem ser tradições de outra ordem. Sabe? Traição no acordo que vocês constituíram como uma união não monogâmica, na criação desses filhos, na transparência, no diálogo, na sinceridade. A deslealdade acontece independente do acordo. E é muito perigoso que a gente acha que a solução, então, é todo mundo ser não monogâmico, e aí traições e aí falta de lealdade não vão acontecer. Quando a gente fala de traição de amizade, não necessariamente envolve pegar o seu marido, pegar alguém, beijo, sexo. As traições podem acontecer em muitas esferas. Traição financeira, né? Tem até agora esse termo. Então, assim, eu acho que, calma, a monogamia tá sempre aí pra gente bater. Sempre vai ter espaço pra gente bater na monogamia. Mas também é uma grande ilusão achar que a não monogamia vai fazer com que as pessoas não descumpram acordos e não traiam, não faltem com a lealdade de outra forma. Não é só o sistema, também são as pessoas, né? E o jeito que as pessoas são criadas e socializadas. E aí, por último, a grande reflexão, né, desse episódio todo é que a traição não é exatamente sobre quem é traído, né? A traição não é sobre quem é traído. E sim, fala de quem traiu. Porque a gente viu muito, todo mundo chocado e falando, meu Deus, se até a Isa, linda, perfeita, talentosa, famosa, a mulher mais linda do Brasil, foi traída, o que sobra para nós, meras mortais? Então, meu Deus, até a Isa, que é linda, tá passando por isso. E aí, eu acho que isso de verdade surpreende ainda muita gente perceber que não é a beleza que vai garantir uma pessoa não ser traída, ou que a falta de beleza vai fazer com que alguém seja traído. Não passa por esse lugar. Não é o dinheiro, não é o status, não é o corpo, gente. A traição é sobre quem trai, não um demérito de quem é traído. Foi traída porque é feia, foi traída porque não é gostosa, foi traída porque não tem dinheiro, porque não é rica, porque... Gente, isso não existe. Todas as pessoas são traídas, a mais bonita, a mais feia, até a Isa, né? Então, se a gente ainda se surpreende com até a Isa, o que isso se comunica? Que não é sobre isso, né? E o que eu acho que a gente deveria aprender e levar para a nossa vida para sempre? Não há nada que você possa fazer no seu corpo, esteticamente, nas suas conquistas, no seu dinheiro, para evitar ser alvo de uma traição.
Achar que se você for mais magra, mais sarada, mais bonita, mais rica, isso não vai acontecer é um equívoco. Você está se enganando. O que eu acho que evita traição? Tem algo que evita traição? Eu acho que ter uma relação com diálogo aberto, uma relação madura, uma relação em que haja conversa, em que haja uma conversa sobre acordos, em que haja uma abertura para recombinar esses acordos. Eu acho que tudo isso o que a gente pode fazer, né? Então, já que esteticamente não tem como evitar, né? Achar que se for mais bonita não vai ser traída é uma mentira. O que a gente faz? Eu acho que promover o máximo possível de uma relação que é baseada na confiança, no diálogo, na conversa, na sinceridade, na franqueza, nos acordos, em refazer esses acordos. Eu acho que isso é o que a gente pode fazer. Ficar mais bonita, mais sarada, mais magra, mais padrão, mais, sabe? Não vai ser isso que vai evitar de você ser traída ou traído. E acreditar nisso é muito perigoso, porque faz com que você viva a sua vida inteira somente para atender, né? Só para atender o que você imagina que seja a idealização desse outro. Então, assim, se eu ficar mais magra, mais magro, o meu marido vai ter mais atração em mim, ou a minha esposa vai ter mais atração em mim, e aí por isso ela não vai me trair. Então, se eu ficar mais gostoso, o meu marido vai ter mais atração em mim, não vai me trair. Se eu ganhar mais dinheiro, meu marido vai me achar mais interessante, a minha esposa vai me achar mais interessante e não vai me trair. Vozes da sua cabeça. Você fica a sua vida inteira atuando, girando em torno, rodando em círculos do que você acha que é o desejo do outro, ao invés de focar no que é o seu desejo, o que você gosta, o que te deixa confortável, quais são os seus planos, quais são suas metas de vida, quais são as suas vontades, qual é o corpo que você quer ter. Ou não. É, de novo, uma vida que existe em torno de orbitar o que a gente acha que é a idealização do outro e às vezes pode nem ser. Não é possível, gente, nem controlar o desejo de outra pessoa, nem se adequar 100% ao desejo dessa pessoa. A gente só está se enganando quando a gente faz isso. E aí, para fechar, tem um post muito interessante que a Ana Canosa, que é psicóloga, terapeuta sexual, uma das apresentadoras do podcast Sexoterapia, que eu adoro, junto com a Bárbara dos Anjos também. Ela fez um post hoje, nessa quinta-feira, contando um caso, enfim, que eu não sei se é um e-mail. Ela recebe e-mails, né? Ela tem uma coluna e responde esses e-mails e tal, e ela conta. Vou ler para vocês. Silvana me contou que durante todo o casamento o marido a traiu, esporadicamente com garotas de programa. Desde que descobriu, ela não faz mais sexo oral nele, só transa com camisinha e não troca beijos ardentes. Quer lhe dar uma lição, esperando que ele não seja mais infiel. Silvana diz que os dois fazem bastante sexo e ela sempre foi uma mulher desejante, que não se recusa a práticas sexuais. Então, por que o marido busca garotas de programa? Explico a Silvana que, ao que parece, essas relações não têm a ver com ela ou com o casamento. É da ordem do desejo dele. Não é preciso que exista uma falta na relação para que alguém a preencha. A ausência é inerente a todas as relações. Silvana não pode ser outras. Ela é só a Silvana. Assim como ele é só o Túlio, seu marido. Não é Jorge, Marcelo, Estevão, não é outro homem. Com outro corpo, outra pegada e outra história. Sinto muito, Silvana, mas o desejo é múltiplo. E mesmo que seu marido goste de você e goste de transar com você, ele ainda pode querer variar. E você também. A questão é que ele se deu esse direito e você não. Então fica essa conversa para ser encarada por vocês dois com profundidade. E sobre o porquê dele escolher garotas de programa, não há razão única. Isso pode se dar justamente pelo distanciamento emocional, é só o sexo e pronto, a ideia de pagar alguém pode ser excitante, ou a vontade de realizar fantasias que as parceiras não aceitam. Digo a Silvana que reflita, essa parte é muito importante, gente. Seus desejos são contemplados nessa relação ou só os dele? E não me refiro só aos desejos sexuais, mas aos desejos de viajar,
fazer curso, sair com as amigas e amigos para rir, mudar de profissão, assumir outros projetos, pedir comida, comprar um celular novo, andar descalço na praia, tocar violão, assistir um show. Vale a pena manter um projeto supostamente monogâmico só pro seu lado? Aí eu acho que, enfim, ela descamba para outras reflexões que não tem a ver, né, com essa história da Isa, enfim, o post não é diretamente sobre isso, mas claro que se aproveita dessa discussão, mas eu acho muito importante o que ela fala, que não é preciso existir uma falta na relação para que alguém a preencha. A ausência é inerente a todas as relações. Silvana não pode ser outras, ela só é Silvana. Então, assim, você não é capaz de tapar todas as faltas dessa relação e cumprir todos os checklists da outra pessoa com que você se relaciona. Você só é você. E essa pessoa vai ter que lidar com as coisas que você não pode atender, com as suas ausências, com a idealização que você não pode atender, com a expectativa que você não vai atender. Tô com essa palavra na cabeça, gente, desculpa, não tem nenhum outro verbo passando pela minha cabeça. O que essa pessoa vai fazer com essas lacunas, com essas ausências? Não tem como você controlar. Tem gente que vai lidar com essas ausências como, faz parte da vida. Outras pessoas vão pegar essas ausências e trair. Sexualmente, emocionalmente, financeiramente, sei lá. Mas assim, é uma ilusão pensar que você é capaz de cumprir todo o checklist da outra pessoa. E quando você acredita que você é capaz, e que se você se desdobrar e que você se mudar, você consegue cumprir esse checklist, você deixa de viver tudo que seja da sua vontade, da sua essência, da sua alma. Vive uma vida para cumprir com a expectativa do outro. E pode dar errado do mesmo jeito. Porque isso não é garantia de que essa pessoa não vai te trair, que ela não vai te sacanear, que ela não vai ser escrota, que ela não vai querer se separar de você. Porque a gente tá falando aqui de uma traição, mas assim, tem gente que acha que se fizer absolutamente tudo que o marido, que a esposa quer, idealiza, pede, nunca vai ser abandonado, né? Nunca vai se separar, essa pessoa nunca vai te largar, nunca vai desapaixonar. E a gente sabe que não é verdade, gente. Ainda assim, mesmo você fazendo tudo, você pode um belo dia acordar e seu marido virar e falar: não quero mais. Então, assim, é uma doce ilusão. Na verdade, é uma amarguíssima ilusão. Ai, muito difícil, assim. Acho que ainda tô gravando isso muito na rebordosa desse assunto. Acho que a gente ainda vai pensar bastante sobre isso, refletir muito sobre isso nas próximas semanas. Quando esse episódio for ao ar, essa história já vai ter, talvez, né, baixado um pouco. Mas eu acho que são reflexões que, nesse momento, falam sobre a Isa, mas, gente, isso é a coisa mais comum do mundo. Já foi a esposa a ex do Neymar, que também foi traída grávida, exposta mundialmente a essa traição grávida. Enfim, essas são coisas que se repetem, acontecem o tempo todo na vida de pessoas anônimas, comuns, como eu e você que está ouvindo. Então, é isso, assim. Não sei muito nem como encerrar esse episódio. Ai, tudo muito triste. Mas eu acho que são reflexões pra gente fazer, assim. O quanto a gente se anula em nome de atender as expectativas do outro para evitar uma traição que não tem nenhuma garantia, né? Que pode vir do mesmo jeito. E o tamanho dessa frustração, dessa decepção, assim, é uma ruptura, é um trauma. No sentido mesmo de ser um rompimento, sabe? Não é um trauma, meu Deus, né? Mas, assim, um rompimento. Nunca mais você é a mesma depois de passar por uma coisa dessa, né? Nunca mais a história dessas pessoas é a mesma. Ainda que eles decidam voltar, né? Sei lá. Mas, assim, tem uma coisa que se parte, né? Enfim, é isso, minha gente. Me mandem casos no conselhos que você pediu, @gmail.com. A gente pode até voltar nesse assunto traição depois. Se tiver algum caso, alguma coisa, pra gente falar mais sobre isso. E semana que vem tô de volta, tá? Beijos. Boa semana pra vocês.